E o Daniel com 1 milhão de blim blim blim, blim blim blim, blim 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 ali, falando sobre a Guiana, se isso deve afetar o mercado. Bom, ponto número um, todo protótipo de ditador adora um inimigo externo. Por quê? Porque quando a gente tem um inimigo externo, isso faz com que o patriotismo aflore. E aí as pessoas se unem em torno de um tema comum e atrás do líder, né? Então é muito comum quando um país está ruim das pernas ou quando o cara precisa dessa união do povo, ele arrumar um inimigo externo. Vocês vão encontrar isso ao longo da história em muitos locais, tá? Em muitos locais diferentes. Por exemplo, nós tivemos um exemplo muito prático na Argentina. O país estava desgraçadamente, miseravelmente, muito ruim no ano de 1982, estava horrível. E aí a junta militar lá resolveu que, pô, vamos arrumar um negocinho que tem mais ilhas aqui que a gente está reivindicando já há uns cento e tantos anos, que a Inglaterra ficou com elas, mas deveriam ser nossas, tal, vamos lá, vamos tomar as ilhas. Afinal de contas, tá longe, ninguém vai vir aqui fazer nada, né? Foram lá tomar as ilhas e tomaram um sarrafo desgraçado que a Margaret Thatcher não deu mole, enviou a frota, todo mundo achava que a Inglaterra estava morta e acabada, e não estava. Como foi comprovado, eles resolveram o problema em poucos dias, e a junta militar da Argentina, que fez isso para atrair a população para o seu lado, ter suporte político e tal, para continuar, já estava muito desgastada, não só o troço deu errado, como eles também caíram e acabou a ditadura. E isso, na Venezuela, agora parece que tem eleição presidencial para esse ano que vem agora. E o Bigode lá não tá lá com essas, né, ele tem o comando total do país, é um protótipo de ditador, né? País muito democrático, aquele negócio que, pô, o cara é presidente por escolha. O pessoal confunde eleição com democracia, tá? O Saddam Hussein, que era outro bigodudo, era eleito a cada 4 anos, não sei se vocês sabem disso. Tinha eleição no Iraque. O Iraque não era uma ditadura sem eleições, não tinha eleição. E o cara era eleito. E, porra, como o povo gostava muito dele, era eleito assim, com 99% dos votos, 98%. O cara é bom, né? O cara é bom em eleição. E ele ganhava. E o Bigode aqui, o nosso, não é o do lado do Iraque, é o nosso aqui mais pertinho, também ganha, tem eleição na Venezuela. É óbvio que as eleições não são supervisionadas internacionalmente, há inúmeras suspeitas de favorecimento e etc, mas, cara, isso são detalhes menores. O país é uma democracia porque, afinal de contas, tem eleição. Não é verdade. Eleição e democracia são duas coisas completamente diferentes. Outros países também têm eleição, tá? E são, assim, um espetáculo de democracia. Então, o cara lá aparentemente está jogando por esse lado. Óbvio que tem os interesses econômicos do petróleo e do ouro. Não é só petróleo, pessoal, acho que é só o petróleo que tem ali naquela região. E efetivamente tem muito petróleo. Descobriram um bocado de petróleo ali. Tanto que a Venezuela não. A Guiana superou a Venezuela em exportação de petróleo. Isso é impressionante. A Venezuela era um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Tá? Para quem não sabe, a Venezuela tem reservas de petróleo absurdamente elevadas, só que o petróleo dela é um petróleo pesado, é um petróleo de processo não muito simples, então tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais cara. E com o sucateamento do país ao longo desses últimos anos, a Venezuela perdeu muito da sua produção, não só da extração, como também da exportação de petróleo, caiu muito. E a Guiana, aquele paísinho, rapaz, pequenininho ali, tá, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a Guiana acho que tem 300 mil habitantes. Ou a região que eles estão invocando tem 300 mil habitantes. Eu posso estar fazendo confusão entre um número e outro. Mas ali, não passa muito disso. Tá? Estamos falando de um país de 20 milhões de habitantes, quanto o outro de 300 ou 400 mil habitantes. É muito pouquinho. É um país bem pequeno e não muito povoado. Até porque boa parte do país é floresta amazônica. E ali tem muito petróleo. Mas também tem ouro. Não tem só petróleo. Tem muito ouro e outros minérios. Parece que tem urânio. Aquela mesma região ali é de uma estrutura geológica muito antiga e é fortíssima em minérios de elevado valor, né? Especialmente ouro. Então o troço tem muito a ver com isso, mas, cara, a Venezuela está sucateada, a Venezuela está no. O risco país da Venezuela, eu tinha uma tabela com isso, eu não vou encontrar aqui agora ao vivo, mas vamos botar aqui um desenho só para vocês terem uma noção. Algo. ah, vamos botar aqui. Para ter assim. O risco país, que se vocês não sabem, é como se mede, né, o quanto um país tem que ter para poder receber algum tipo de investimento. Os caras fazem. Esse aqui não ficou bom, não.
os caras fazem um cálculo de risco país, valendo, né? Mais ou menos quanto é que o país precisa pagar acima da dívida americana. Então, vou botar aqui isso aqui, seja o risco país da Venezuela. O segundo país, que o povo quer investir, porque afinal de contas, é muito bom, o cara tem ideias excelentes. O segundo país com maior risco é a Argentina. No mundo. No mundo. Isto é a Venezuela. Isto é a Argentina. A proporção não é bem essa, não. A Venezuela é pior. A Venezuela viria mais ou menos até aqui assim, ó. Ela sai da escala. Pra vocês terem uma ideia, o troço é tão ruim que ele sai da escala. Vamos botar mais ou menos isso. Ele sai da escala. Aí vem assim, o terceiro colocado, eu não lembro, acho que é El Salvador. Aqui na América. Aí já se resume a América. E o terceiro colocado, vamos dizer, é El Salvador. É uma coisa mais ou menos assim. Captaram a situation do negócio? É terrível. É uma proporção mais ou menos assim. Eu não tenho aqui a tabela agora, que eu não vou encontrar, mas essa tabela foi feita pelo, se eu não me engano, pelo Banco Mundial. Ou algumas associações internacionais de bancos, alguma coisa assim. Ah, não, 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 não. Não, na verdade não. Foi pelo Banco Central da Costa Rica e referendado por outros. E aí tem isso aqui. Bom, então a Venezuela, ruim das pernas, não tem grana, tá ferrada. E o cara tem eleição e ele quer ganhar a eleição, né? Aquela eleição marota, né? Aquela eleição esperta. Nada mais fácil do que mobilizar a população toda em prol desse negócio. Tá? Vamos ver o que a Liliane está mandando uma mensagenzinha. Tá no Telegram a tabela. Tá bom, não tem importância. Tá no Telegram a tabela, para quem viu aí. Eu não tenho o Telegram aqui agora, então não adianta. Obrigado, Lili. Então, o cara fez isso mais para mobilizar a população. Vai entrar em guerra? Acho extremamente difícil, tá? Acho extremamente difícil. A Venezuela não consegue enfrentar uma guerra contra a Guiana sozinha, ela conseguiria. Mas ainda não vai ser a Guiana sozinha, porque marotamente, espertamente, o pessoal da Guiana também não é trouxa. Vamos explorar o petróleo. Eles não tinham capital para fazer isso, nem expertise, porque não tinha petróleo na Guiana, eles não tinham esse. Não era um país forte no sentido. Para quem que eles cederam os postos lá, as licenças, os negócios? Ah, os caras não são bobos, não. Eu já ouviram falar numa empresa chamada Exxon. É uma das maiores petroleiras do mundo e, por acaso, é americana. Então, essa empresa, ExxonMobil, americana, é que está explorando e fazendo tanto no mar quanto em terra, tal, é ela que ganhou ali as licenças, tal. E vocês já ouviram falar do governo americano deixar suas empresas levarem ferro do nada? Não acontece. Então, não vai ser, não vai acontecer. Não vai ter guerra, não vai ter nada disso, é só blá blá blá, conversa fiada, jogar para o público interno. Tá? A preocupação que algumas pessoas têm é a seguinte, que ele jogou isso só para poder ganhar a eleição. Mas é que isso crie uma certa efervescência na população e com isso a coisa seja mais ou menos obrigada a andar naquela direção, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Inclusive o Brasil já deslocou tropas e blindados e munição e o cacete A4 para a região para interceder caso seja necessário. Tá aí, Lili, o motivo pelo qual alguém que você conhece está se deslocando para o norte com uma enorme frota de veículos blindados. É exatamente esse o motivo. É o deslocamento que o Exército Brasileiro fez e segue fazendo de movimentação de tropas para aquela região para entrar em prontidão no caso de uma necessidade. Então isso não vai acontecer e menos ainda vai afetar a nossa simpática bolsa. Tá? Nós já temos problemas suficientes, não precisamos de mais esse, né?